Ansiedade. A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. É interessante, né? Nossa, só essa parte já dava para ficar pensando. Vamos embora para casa, vamos passar para a segunda parte. Pensando nisso mesmo. Acho que o mundo todo vive isso, né? Ansiedade. Tá todo mundo, é para mim. Definimos comportamento como conjunto de reações. Só um minutinho. Entrou um negócio aqui no meu computador que tá... Tem uma tarja preta, que é do seu computador. Não, tem no nosso também, Diego. Ah, tem? Então não é no nosso, é no vídeo que estava mostrando. Não sei, já sei o que é isso. É o remédio para ansiedade. Aí sim. Definimos comportamento como conjunto de reações e condutas de um indivíduo em resposta a um estímulo. Em outras palavras, é a forma de ser, agir e reagir exclusiva de cada pessoa. Nossas convicções íntimas é que determinam nossos comportamentos exteriores, portanto, reside em nós mesmos a influência que exercemos sobre as situações imediatas ou sobre as circunstâncias futuras de nossa vida. Nenhuma de nossas condutas ou atitudes manifestadas é livre de efeitos. Embora possa não ser notada no momento, futuramente será percebida e influenciará outros eventos em outras ocasiões. O poder das crenças e dos pensamentos é fator impressionante nas ocorrências de nosso cotidiano. Sabendo dessas verdades, não seria de vital importância que observássemos melhor nossos pensamentos habituais e analisássemos nossas crenças mais profundas? Não seria mais adequado verificarmos onde estamos pondo o nosso poder de fé? É frequente idealizarmos ansiosamente o nosso futuro. Atribuímos momentos felizes e expectativas irreais à nossa vida, encaixando-os em ocasiões especiais como a formatura, o casamento, os filhos, um bom emprego. Quase sempre, quando o fato se concretiza, ficamos por demais frustrados, pois a realidade nunca corresponde exatamente à nossa idealização precipitada. A preocupação pode produzir ansiedade, levando-nos, a partir de então, a imaginar fatos catastróficos. Quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora e sofremos imensa imobilização, que toma conta de nosso presente. Advinda de coisas que irão ou não acontecer no amanhã. A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. A situação calamitosa que imaginamos apenas se materializarão se as dramatizarmos constantemente. Se imprimirmos com pensamentos trágicos os fatos e acontecimentos da vida, eles assumirão proporções que não tinham a princípio e, realmente, se tornarão realidade, tomarão realidade. Criaturas trágicas atrairão certamente a tragédia. Crer com firmeza que Deus nunca erra e sempre está se manifestando e se pronunciando em tudo e em todos será sempre um método feliz de se despreocupar. Cadê a Neuza, gente? Cadê a Neuza? Ela que é assim, né? Aquela que fala, crer que Ele está sempre disposto a nos
prover de tudo o que necessitamos para nosso amadurecimento espiritual, é o melhor antídoto contra a ansiedade e os excessos de imaginação dramática. Deus é a consciência do universo, a alma da natureza e a harmonia das forças cósmicas. As entidades benevolentes e sábias que elaboram os fundamentos da doutrina espírita responderam que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, do vosso ponto de vista, porque credes abranger tudo. Esses dois parágrafos, né, para mim, resumem aquela frase, né? Seja feita a vossa vontade, não a nossa, né? Acho que ele diz aqui exatamente isso, né? Que acho que é o princípio de todas as nossas atribulações, que a gente confia, mas não confia, né? Acredita, mas não acredita. E está sempre com aquele pé atrás. Será que vai ser mesmo assim? Será que vai dar certo? E acho que esses dois parágrafos, ele resumiu bem isso, né? Confia porque vai dar certo. Silvio, e complementando, até a questão do dar certo, às vezes a gente quer enxergar que deu certo sob a nossa perspectiva, e não sob aquilo que a gente não tem compreensão ou não tem capacidade de compreender. Então, eu acho que gera muito essa questão do... Muitas vezes a gente confia, mas quando não sai da forma que a gente imaginou que seria a forma correta, gera ainda esse embate, né? essa crise de consciência. Não, eu acho que normalmente, até quando sai, a gente acha que sai certo, a gente acha que poderia ter dado mais certo, né? Acreditar que a vida é perfeita e que nada existe que não tenha uma razão de ser, nos conduzirá sempre ao discernimento de que tudo está certo de maneira inequívoca e absoluta, mesmo quando estamos iludidos pelos aspectos exteriores das coisas, pela falta de fé, pelos exageros de qualquer matiz. Ainda assim, a vida providencial nos levará a um só rebanho e um só pastor. Lembremos-nos, porém, de que a imaginação serve para criarmos quadros de alegria, beleza, progresso, amor. No entanto, se a estivermos usando para produzir tristeza, ansiedade, abandono, medo e desconfiança, o melhor a fazer é interromper o negativismo e mudar o estado mental. Cada um transita pelo caminho certo, na hora exata, de acordo com seu estado evolutivo. Não há com que nos preocuparmos, tudo está absolutamente correto, porque todos estamos amparados pela sabedoria providencial das leis divinas. Aí volta na perguntinha lá, será? Na questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Babei? Aí eu não sei, né? Aí agora eu não consegui entender. Porém, que há coisas que estão acima, notar alguma coisa, né? Que existem coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo essas perfeições. Portanto, se uma lhes faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus.
Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Eu acho, assim, essa coisa da ansiedade, e às vezes eu vejo assim, tem pessoas que são extremamente otimistas, são pessoas assim que, eu não sei, deve ser de encarnações, de tudo, elas nunca se não é que elas nunca se abatam, elas se abatem, mas elas se recuperam do abatimento, vamos dizer, talvez muito rápido, diante das frustrações, dessas coisas. E tem outras que sucumbem muito rápido, né? E também a vida, todo mundo, né? A vida, como é uma vida que sempre está nos provando, vamos dizer assim, são os aprendizados que a gente tem que ter. Algumas pessoas parecem assim, que elas até nascem, são otimistas e tudo, mas no decorrer a gente vai ficando mais velha, a gente vai vendo mais pessoas, né? E aí a gente vê aquela pessoa que foi criança, que era alegre, animada e tal, e depois virou uma adolescente também, mas aí a vida veio trazendo as suas dificuldades, e de repente você vai vendo aquela pessoa que você viu criança ou adolescente alegre e tudo, se tornando uma pessoa mais amarga, uma pessoa mais triste, uma pessoa mais, assim, não tão esperançosa, né, já nesse sentido. E eu venho me perguntando sobre isso, porque a gente, assim, antes, né, todo mundo estava jovem que nem eu. Agora eu já estou ficando mais velha, então eu estou vendo os jovens que eram antes as crianças, amadurecendo, né, e eu tenho visto isso, que a vida parece que essas né, as frustrações, os aprendizados, essas coisas todas, chega um momento, eles vão moldando a pessoa. Não sei se a pessoa era uma pessoa, vamos dizer assim, negativa, ou ela se tornou negativa diante das provações, das dificuldades, e se torna uma pessoa ansiosa, se torna uma pessoa aflita, com medo, eterno medo de tudo que vai voltar a acontecer, das dores que passaram, né? É porque eu acho assim, não tinha dor e de repente começou a sentir dor, e aí começa a assim, ter medo nas novas dores. Eu não sei, isso me chama a atenção, isso. Acho que a ansiedade é muito relacionada com o medo do desconhecido, né? Acho que isso tem uma grande relação que a gente tem pavor do que a gente não conhece, do que a gente não domina, do que a gente não... Aquela história, pô, vou abrir essa porta, mas o que tem do outro lado? E das nossas frustrações em relação às nossas expectativas. Acho que todo mundo gera expectativa demais quanto a si mesmo, quanto a quem o rodeia, contra tudo que está à sua volta, né? E essas expectativas acabam gerando muita ansiedade, se aquilo vai se concretizar ou não, se aquilo vai seguir o rumo que eu esperava ou não. Eu acho que tem muito a ver com isso. A ansiedade, eu acho que tem muito a ver com os nossos medos, com a nossa incapacidade de não só aceitar o que pode acontecer, que a gente não entende, mas o desconhecido mesmo, que a gente não tem a menor ideia do que pode estar do outro lado da porta que a gente vai abrir. E o medo das dores? Por exemplo, você sofre uma dor terrível, vamos dizer, sei lá, um determinado X momento da sua vida, ou vários momentos, você tem provas bem difíceis, dolorosas mesmo. Você até consegue ultrapassar, tá, tudo bem, mas você fica sempre com medo de que aquilo vá acontecer de novo. Eu acho que tá tudo nesse mesmo bolo, porque o medo dessa dor voltar não deixa de estar relacionado com o teu desconhecimento. Será que eu aprendi a lição? Será que eu sou capaz de não repetir aquilo? Será que eu consigo já fazer um jeito para não ter que passar por aquilo novamente? Eu acho que, de alguma forma, também está com esse medo da nossa compreensão do todo, do desconhecido, do que está por vir. Porque a gente sofre a dor
a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe exatamente qual foi o motivo gerador daquilo. A gente pode até conseguir ultrapassar, entender que foi uma coisa necessária, mas gera um medo, né? Um medo, poxa, e se eu escorregar de novo? E se eu não tiver aprendido tudo que eu tinha que aprender e for tomar daqui a 2 semanas outra burdoada igual aquela? Então, acho que tem muito do medo nisso aí. Acho que é o medo de tudo, na verdade. Eu acho também que... Oi. Pode falar, pode falar. Não, fala, Glaucia, fale. É que a Diva falou, né, que a gente presta atenção nas pessoas. Então, vamos supor, duas pessoas que passaram pelo mesmo problema. Uma reage de um jeito, outra reage de outro. Então, essa ansiedade eu vejo muito no amadurecimento, né, o crescimento mesmo, tanto crescimento espiritual, como passar por problemas e aprender a passar por eles. Que tem pessoas que passam por problemas e se desesperam, se matam. Tem outras que não, tem outras que passam e agradecem pelo problema, agradecem por estar passando por aquilo que poderia ser pior. Então, eu vejo a questão de amadurecimento, né, porque eu acho que ansiedade todos nós temos, né, todos nós temos, de um jeito ou de outro, no momento ou em outro, mas lidar com isso, que eu acho que precisa um pouquinho não sei se é estudo, se é maturidade, se é um espírito evoluído, se é uma Neuza falando, alguma coisa, Então, a gente precisa, eu vejo a ansiedade em todos. Você vê que tem nos adolescentes, criança ansiosa. Então, é como se a vida fosse uma eterna ansiedade. Só que eu penso nas pessoas que são diferenciadas. Uma ansiedade para a Neuza não é a mesma que a minha. É uma coisa assim, mas eu estou só dando um exemplo só complementando. Para mim, a ansiedade tem a ver com a sobrecarga, sabe? De várias atividades e que parece que dar conta daquilo que eu me engajo, às vezes, fica meio difícil. Eu acho que depois também da pandemia, e durante a pandemia mesmo também, eu acho que nunca a gente ouviu falar tanto em ansiedade, né? Essa coisa de estar recluso, de ter que fazer algo para compensar uma realidade que não é mais aquela, né? Essa coisa da transição mesmo, seja profissional ou do momento mesmo da história da pessoa. E o que assim, para mim, o que eu vi é que eu me engajei em várias frentes, seja de trabalho, de cursos, né, para poder estar me adequando melhor, me colocando no momento onde o que vem a gente não tem certeza, né? Aí tem a coisa vai, confia e vai. Mas eu acho que foi um lugar de muita atribulação também, sabe? De muitas frentes, de trabalho, de grupos de WhatsApp, sabe? De tentativas de se reposicionar e de, ao mesmo tempo, estar de uma forma saudável dentro de casa, na família. E é tudo muito novo e desconhecido, né? Que eu não vejo, particularmente, eu não vejo necessariamente como um medo, mas é um desconhecido que desconhecido é esse? É muito, sei lá, é muito uma coisa muito frágil, sabe? É isso que eu tenho vivenciado um pouco, mas, assim, certas coisas, eu acho que a gente também pode fazer para cuidar disso, né? Como as dicas que vocês me deram ontem, eu com a questão do sono, né, mas de parar meia hora antes, de estabelecer, eu conversando com o Ismael ontem, eu consegui estabelecer um horário para começar a dormir, e o sono, na verdade, ele engatilha uma série de questões ao acordar, né, se não dorme bem, não acorda bem, não dá conta das coisas que tem que dar. Então, mais que nunca, a necessidade de estabelecer uma rotina que atravesse de forma saudável a rotina que engole a gente, né?
Então, essa coisa de uma simples mudança, de fazer uma oração, de ter um horário estabelecido para dormir, pelo menos para mim, foi importante, e se conectar com a espiritualidade, né? Então, já traz um efeito muito bom. Agora, em relação à reação das pessoas, de pessoas diferentes a questões similares, tem muito a ver também com o tipo de personalidade, né? Que a gente também já traz, e que também é construída aqui. Eu tenho começado a ver um pouco do Eneagrama, e o Eneagrama traz muito isso, né, os tipos de personalidade. E muitas vezes, quando o Diva fala assim, a pessoa era tão animada quando era criança, adolescente, a gente não sabe o que é que tem por trás. Eu sempre fui muito reconhecida pela alegria, que é alegre, que é bom estar com a Andréa, tudo, na adolescência, principalmente, mas por trás, eu não vivia num ambiente muito saudável, psicologicamente falando. Né? Então, minha forma de sair daquele contexto mais negativo para um contexto que me fizesse respirar, talvez fosse até uma estratégia inconscientemente minha de estar em um lugar onde, né, se demonstrasse amizade, afetuosidade, coisas assim. Então, a gente nunca sabe o que é que há por trás de tanta alegria, né? Tanto é que a gente vê comediantes que muitas vezes se suicidam, como a gente já viu em algumas situações. Como é que um cara é comediante e se suicida? Ninguém sabe o que está por trás, né? Então, são essas reflexões que eu faço aqui, e é isso. Um ponto aqui do texto que eu queria também compartilhar foi quando, meio que dois pontos que estão ligados, né? Quando ele coloca sobre o estar presente. Porque, né, do estar presente tem basicamente três possibilidades. Né, estar ocupado no presente, você pode estar ligado ao passado, né, seria ligado a algo que já passou, né, então isso gera apego, culpa. O outro seria a pré-ocupação, né, antes de se ocupar, antes de acontecer, você já está se ocupando, que é no futuro, quando você começa a projetar. E um outro seria a pseudo-ocupação, que a pessoa fica nas suas imaginações em assuntos que estão muito além, que nunca vão acontecer, mas ela fica presa. Então, são as formas de sair do presente. E ali ele colocou um ponto que é a imaginação. A imaginação é algo que a gente tem que ter um carinho, porque ela é uma força muito grande. A Teresa d'Ávila, ela dizia que a imaginação é a louca da casa, era o nome que ela dava, porque a pessoa ela pode realmente ali adentrar em um mundo dela, e dali ela começa a criar as conjecturas, e ali começa a ficar ansiosa, e então essa tensão com a imaginação, utilizar a imaginação de algo que venha a se somar, eu acho ela muito profunda, e é um ponto que a gente tem que ter muita atenção, porque ela é uma força muito grande, sabe? Então, a partir daí vem essa ansiedade, porque começa a imaginar questões, não, a pessoa vai falar tal coisa, aí eu faço isso, pode acontecer, tudo está ligado com essa imaginação.